Oi, gente, bom dia. Hoje eu consegui meu cantinho, a mesa, porque eu gosto de estar aqui na mesa, sentada. Eu gosto que apareça o meu girassol. Girassol, ele tem um significado muito importante. Ele é, ele é uma planta, né? O girassol, ele fica de costas para o escuro e de frente para a luz, além de ser lindo, né? Tá aqui meu quadro, eu amo esse quadrinho. Deixa eu fechar a janela aqui. Eu amo esse quadrinho. É, Gosto muito desse meu cantinho aqui. Antes eu fazia muito vídeo na cozinha, mas como agora eu coloquei a minha mesa na sala, né? Eu tô preferindo esse cantinho aqui da sala, que é a mesa onde a gente toma café, onde a gente lê a palavra, onde a gente ora, onde a gente canta. É, e é um lugar que a gente tem encontrado Jesus Cristo, né? E isso tem sido maravilhoso. Hoje eu vou ler para vocês a palavra aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 21, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu lembro que eu cheguei né, no meu psicólogo muito angustiada, chorando muito. Eu tinha tido pânico quase todos os dias da semana e o meu psicólogo, ele olhou para mim. Ele é um pastor muito abençoado. Se ele me permitir, eu vou apresentá-lo a vocês. E vocês vão ver que ele é uma bênção. E assim, ele olhou para mim e falou: Meire, Deus fala na palavra: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa é a palavra dele para você hoje. Jesus te ama, ele não quer te ver sofrer. E eu não conseguia entender essa palavra naquela época, porque eu ficava. Eu tô pedindo a Deus, mas nada acontece. Mas tudo tem um processo, né? A gente precisa passar pelo processo, para depois aprender qual é o propósito, né? Quando a gente estuda, a gente passa um processo de dificuldade no estudo para depois cumprir o propósito que é exercer a nossa profissão. Quando a gente está estudando, né? Eu, por exemplo, eu fiz 5 anos de UFRJ, fiz letras, e foram 5 anos de um processo muito difícil, onde eu tinha que passar noites lendo textos e mais textos, e na hora da prova, aquele silêncio, aquela angústia, porque mesmo a gente estudando, na hora de fazer uma prova, a gente, é muita dificuldade, porque nem sempre a gente lembra tudo. Então, assim, foram 5 anos de processo, né? Para eu saber qual o propósito que eu queria. Infelizmente, eu fiz a formação numa profissão que eu, por enquanto, não posso exercer, né? Devido a ter tido um acidente de trabalho e ter perdido as minhas cordas vocais. E então, por exemplo, eu me formei em letras, mas eu não posso concursar nessa profissão porque eu não passo no exame da garganta, né, fono. Eu não passo porque minha garganta está muito lesionada. Então, qualquer tipo de concurso que eu fizer agora, eu vou ficar retida devido a esse problema nas cordas vocais. Ou seja, foi à toa que eu fiz? Não. Eu tive muitos aprendizados naquela época, eu fiz amizades, eu pude ter leituras, que o ensinamento, né, é uma coisa que ninguém tira da gente, né? A sabedoria, né, é uma coisa que ninguém tira da gente. Mas eu sei que quando eu estava naquele processo, Deus estava comigo, me ajudando, porque muitas pessoas, né, não conseguem terminar uma faculdade, porque já tô muito velha para começar. Eu comecei a fazer faculdade com 34 anos.
Acho que foi isso mesmo, 34, 32 ou 34 anos. Já tinha 2 filhos, já tinha minha casa, já tinha meu trabalho. Eu tinha 2 escolas, né? Trabalhava em 2 escolas, dobrava no caso. Eu era contrato na época. E eu fazia faculdade à noite. Então, eu sempre ensinei meus filhos a fazerem as coisas em casa. Meu marido sempre ajudou também. Por quê? Porque eu fui estudar. E de repente, se eu não tivesse feito essa faculdade, eu não teria passado nos concursos que eu passei. Eu passei em 3 concursos porque eu fiquei atualizada, né, das coisas. Então, assim, para todo o processo, né, tem um propósito. E eu acredito que o processo que eu passei, mesmo não podendo hoje exercer, né, a profissão a qual eu me formei, eu tive um processo difícil, mas me ajudou porque eu passei em concurso, porque eu estava atualizada das coisas, né, do mundo, né, tudo. Eu ficava me perguntando na época que eu estava lá, né, na depressão profunda, profunda. Eu ficava, meu Deus, qual o propósito? Qual o propósito de eu estar passando por tudo isso? É muita coisa. Eu quero morrer, eu queria desistir da vida, sendo que eu já passei por tantas outras coisas e nunca tinha sentido vontade de desistir da vida. E nessa depressão que eu tive de 8 meses, eu queria desistir da vida mesmo. Eu tentei o suicídio, foi uma coisa muito extrema, né? E hoje eu paro para analisar o porquê que eu passei por isso. Hoje eu tenho legalidade, experiência para poder ajudar pessoas que estão nesse processo. Há sempre um propósito, há sempre um propósito. Que hoje eu consigo chegar aqui, conversar com vocês, dar uma palavra de incentivo, nem tudo é o fim. Nem todos os problemas que a gente passa é para determinar a nossa tragédia de vida. Não, pelo contrário. A gente tem que se levantar, como eu falei ontem, né? A gente tem que se levantar, porque assim, se a gente só colocar a situação que a gente está passando como a principal na nossa vida, a gente não consegue. A gente tem que encontrar um amigo em quem confiar, né? Como eu já falei com vocês. E graças a Deus eu encontrei um amigo, que é Jesus. Jesus é um amigo tão, mas tão bom, que você senta para conversar com ele não te interrompe, ele te ouve, ele te escuta. E você tem toda a legalidade, a autoridade e intimidade para, mesmo deitadinho aí no seu cantinho, né, que eu sei que é assim a depressão, de você falar: Deus, olha para mim, envia alguém para me ajudar, envia alguém para me dar socorro, porque eu não estou suportando mais. Mas nunca desista da sua vida. Nunca desista da sua vida, porque tudo passa. Tudo passa. E depois que a gente passa por uma situação dessa, a gente sai mais forte. A gente sai com... Ontem eu estava ouvindo uma pregação, esqueci o nome da pregadora, acho que é Gabriela o nome dela, e ela falava sobre isso, que todo o processo que a gente passa, Deus nos dá autoridade sobre ele, para tirar outras pessoas da mesma situação. E então, o meu objetivo com meus vídeos é esse: alcançar você que está aí numa situação de depressão, achando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Eu vou falar uma coisa, né, que eu passei, uma experiência que eu passei, foi até ontem conversando com uma pessoa, e ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: por que existe um manual para a gente seguir, né? Por que Jesus deixou um manual para a gente seguir e tem que ser da forma que tá lá? Aí eu falei para a pessoa assim: porque se você quiser conhecer, né, a Jesus de verdade, você tem que ter o manual. E o manual é a palavra de Deus, é a intimidade com ele. Ah, mas e se a pessoa não quiser? Aí a pessoa não é obrigada, existe o livre-arbítrio. Igual, você tem um carro, tá lá o manual do teu carro. Às vezes o carro é todo automático e você não sabe mexer no carro.
Mas aí, se você olhar o manual do carro, você vai conseguir entender. Claro que tem partes, né, do manual que são em inglês, outras línguas que você não consegue interpretar se você não tiver estudado para isso. Mas aí você vai lá no Google Tradutor e consegue traduzir, né? Então, assim, a gente sempre tem um viés de escape para poder a gente aprender alguma coisa, para exercer. Uma televisão, por exemplo, se a gente for usar uma televisão e chegou na nossa casa no dia, tem que configurar, você vai ter que olhar em o quê? O manual de instrução, né? Para poder você conseguir configurar a TV de acordo com que ela tem que funcionar. Então, assim, a nossa vida espiritual é assim também. Se você não olhar o manual, gente, não adianta discutir. Não adianta, porque o manual tá aqui. Tá aqui. Hoje eu abro aqui a palavra de Deus e fico assim, caramba, né? Eu sou cristã desde que eu nasci. Já tive afastada muitas vezes e assim, a experiência que eu estou tendo agora, após a depressão, é totalmente libertadora. Por quê? Porque o meu manual, eu não preciso de tradução mais. O próprio Espírito Santo, ele vem aqui e sopra e me ensina coisas que eu antigamente tinha dificuldade de entendimento, hoje eu já tenho entendimento. É claro que assim, algumas palavras, né? Algumas coisas da Bíblia são bem complexas e é claro que eu preciso às vezes ler um devocional, um estudo bíblico para poder entender, porque às vezes a gente fica mesmo perdido, mas gente, não há intérprete maior da palavra de Deus, não há maior do que o Espírito Santo. A gente tem que pedir por ele, chamar por ele, clamar. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele fica ali esperando, né? Se você vai querer que ele habite dentro de você. Você pode rejeitá-lo também. Ah, não quero, não acredito. Você pode fazer isso. É o livre-arbítrio. Você tem o direito de não querer o Espírito Santo. Mas eu vou te falar. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Gente, não tem pra ninguém. Quando o Espírito Santo entra e faz morada, Jesus dá autoridade. Jesus tira o medo. Vai embora todo o medo. Não sei se vocês já ouviram aquele louvor da Ludmila Ferbe. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. É assim, gente. Antigamente eu tinha medo de tudo. Hoje eu não tenho medo de nada. Eu combato, né? Às vezes afrontas com a palavra. Com a palavra. E é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que dá. Porque o Espírito Santo, ele quando habita em nós, ele brilha. Tanto é que às vezes eu passo na rua e a pessoa nem me conhece. Mas como eu sempre dou bom dia para todo mundo, pode ser qualquer pessoa, bom dia, bom dia. A pessoa às vezes fala a paz do Senhor. Então, assim, tá no rosto da gente o brilho do Espírito Santo. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 17 anos, que eu me desviei. E aí, a primeira coisa que eu fiz, né, porque na época eu tinha um jugo pesado, né? Na época que meu pai era pastor, numa igreja bem rígida, a gente não podia fazer sobrancelha, não podia usar brinco, não podia usar calça comprida. A gente morava numa cidade que era muito frio e as pessoas debochavam da gente, porque da gente que eu digo eu, minhas irmãs, a gente não podia usar calça comprida porque não era permitido na igreja. Então era um jugo pesado que a gente carregava. E eu lembro que eu me desviei uma vez. A primeira coisa que eu fiz foi botar um short e um buchezinho. E assim, eu tinha um corpinho bonitinho, né, e tal. Aí entrei num ônibus e quando eu entrei no ônibus, uma senhora olhou pra mim e falou assim, ela estava no banco da frente, ela olhou pra trás e falou assim, não adianta se esconder por trás dessa roupa porque o brilho do Espírito Santo tá no seu rosto. Eu dei aquela, sabe?
aquela sacudida no coração. Mas ainda assim, depois, eu tava falando, eu dei aquela. Mas ainda me desviei outras vezes, né? Eu saí da presença de Deus outras vezes. E, gente, quando a gente tem um chamado, não adianta. Uma hora ele vai lá e te resgata. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, nem que seja diante do processo, Deus vai lá e faz. Se ele te ama, aceita. Aceita passar pelo processo, porque o propósito é lindo. O propósito é lindo. O propósito, depois do processo, você vem passando pelo propósito. E aí, quando você está no propósito, você fica assim, caramba, que segurança, você se sente. Eu digo que hoje eu me sinto assim, como tivesse uma nuvem e eu estivesse em cima dela. Assim, nada me abala mais. Eu não fico preocupada mais com o futuro, eu não fico mais com aquela coisa na cabeça, né? Eu fico mais crendo que tudo está no controle de Deus. Ontem eu fui a Paracambi com meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, e estava tocando um louvor que eu vou tentar cantarolar ele aqui. Meu marido não está em casa para me ajudar hoje, mas eu vou tentar cantarolar ele aqui. Mas é um louvor que até minha sobrinha gostou muito, porque fala do barquinho, né? Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me tomar, e se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Às vezes parece que está demorando. Parece que a tempestade está tão grande, né, que o teu barco balança para lá, para cá, para lá, para cá. Mas quando Deus, né, ele vê que você não vai ter mais o controle, o controle tá... Eu vou encerrar o vídeo porque hoje eu já falei demais, né? Como meu marido fala, nossa, mas você fala muito. Aí eu, nossa, mas eu fiquei 8 meses sem falar, na cama, deitada. Não queria falar com ninguém, não queria conversar. Então agora eu quero falar, eu quero conversar, eu quero falar desse Jesus maravilhoso que me salvou. Eu consegui esse livro emprestado. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu só consegui ler aqui a introdução. Eu só li a introdução. Mas o que eu puder trazer para vocês de conteúdo desse livro, eu vou trazer. É que eu não consegui ainda parar para ler, porque como eu falei para vocês, a gente fechou a padaria e eu coloquei todas as coisas que estão na padaria à venda. Então eu publiquei na OLX, nos grupos. Então é muita gente falando comigo. E aí eu fico assim, meio. Eu falo pro meu marido, ai meu Deus, me ajuda. Porque o meu marido tem muita dificuldade com internet. E isso fica comigo. E muita gente para responder, e tem que fazer cálculo, tem que pensar, as pessoas pedem desconto. Eu fico, ai, não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então eu ainda não consegui pegar o livro para dar uma relaxada, mas da palavra de Deus eu não abro mão. Da palavra de Deus eu não abro mão. Todos os dias eu preciso me alimentar um pouquinho, tá? Aqui minha biblinha aqui toda marcadinha, porque todos os dias Deus fala comigo através da palavra, através dos louvores também, que tá sempre ali, ó, na minha TVzinha ali. A gente já amanhece tomando cafezinho na mesa e ouvindo louvores, às vezes uma pregação, sentindo esse ventinho maravilhoso que insiste que insiste em bater a cortina na minha cara desde ontem. Mas, ai gente, se vocês soubessem como tá gostoso esse cantinho aqui, dá pra ficar aqui o dia inteiro. Eu espero que vocês vençam, assim como eu venci. O meu objetivo aqui não é ganhar seguidores. O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, já tenho meu emprego, eu tenho minhas conquistas, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso que vocês conheçam esse Deus, esse Jesus maravilhoso que eu conheci. É isso, que me resgatou lá do mundo, né? Mesmo tendo sido criado no Evangelho, eu tive momentos de decepção que eu me afastei. Mas agora, Deus veio, ó, me trouxe de volta. E eu quero apresentar para vocês esse Jesus maravilhoso. Clama por Ele, chama por Ele. Ele é a resposta.
ele é a cura, ele é o seu amigo, melhor amigo, tá? Beijos da Meire, gente. Bom dia.